Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
palavra do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade. O Senhor está nos dando mais uma chance de poder estarmos na presença dEle. E isso é um privilégio que não tem preço. Poder estarmos na presença do Senhor, poder estarmos com vida mais um dia. Amém? Amém. Eu quero chamar o Pedro. Antes disso também eu quero dizer que estamos felizes. Aqui está a Tati, nossa querida amiga, mas ela já está indo embora daqui a pouco. O Chico vai levar ela em Campinas. E nós vamos estar nesse momento também orando, abençoando a viagem dela, que o Senhor possa levar em paz. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento, por essa oportunidade de poder estarmos na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, por poder estarmos juntos glorificando o Teu nome. Senhor, nesse momento nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida da Tua filha. Senhor, eu Te louvo pela vida da Tati, por ter trazido ela em paz, por esses dias que ela passou conosco. Pai, Te louvamos, Te glorificamos pela vida dela, pelo cuidado do Senhor. Pedimos agora que o Senhor abençoe a vida dela, levando em paz, Senhor, coordenando os Teus anjos, guardando, Senhor, aquele veículo, aquele ônibus. Senhor, ordena, Pai, os Teus anjos na frente, abrindo o caminho. Que ela possa, Senhor, ir em paz, chegar em paz, Senhor, na sua casa. Pai, em nome de Jesus, pedimos a cobertura do Teu sangue sobre a vida dela. Senhor, nós estamos aqui. O Senhor já falou conosco nesta noite. Senhor, mas a nossa alma anseia por mais. Fala conosco, continua falando conosco. Aqui está o Teu filho mais uma vez, Senhor, se colocando na brecha. Pai, eu Te peço agora que o Senhor derrama sobre ele a Tua unção de graça, a Tua unção, Senhor, de capacitação, a Tua unção de sabedoria, Senhor, e que ele possa trazer para a Tua igreja aquilo que o Senhor tem revelado ao coração dele. Fala conosco nesta noite, Senhor, aquilo que Tu queres, da maneira que o Senhor quer. Fala com cada um de nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus agora. Senhor, nós repreendemos todo impedimento, nós repreendemos toda distração, toda canseira. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo que não provém do Senhor. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. É o que eu Te peço e já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Por isso sentar. Calor, né? Só mais essa semana e essa e a próxima, né? Até ar-condicionado está difícil de achar e o tamanho que nós precisamos. Mas Deus já nos deu. Já compramos os dois Glória a Deus. aparelhos para a igreja. Amém. Só vai chegar
próximo final de semana. E se Deus quiser, na outra semana a gente já vai estar com ar-condicionado, tudo fechado aqui para minimizar o barulho e minimizar a temperatura. Amém. Amém? Queridos, vamos dar continuidade àquele estudo que nós estamos fazendo. Agora estamos falando sobre já há alguns dias sobre como Deus está vendo a igreja atual, a igreja da nossa geração, a igreja desse tempo do fim, como o Senhor está vendo essa igreja, como o Senhor está vendo o seu povo, como Deus está nos avaliando. Nós estamos estudando lá o Apocalipse, é o tema que nós temos aí, pobreza espiritual da igreja atual e as riquezas insondáveis de Deus. Estamos estudando o Apocalipse capítulo 13, 14 a 21. E na semana passada, falamos nessa área, botando o foco para a pobreza espiritual daqueles que querem viver nesse planeta, construindo coisas só aqui e não fazendo nada para a eternidade. Nós falamos sobre isso no último capítulo, na última lição. O texto da lição de Apocalipse é: vocês dizem como igreja que estão ricos e não precisam de nada. E o Senhor diz: entretanto, para mim vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Ou seja, para Deus estamos pobres, miseráveis. Para Deus estamos cegos, sem visão, sem enxergar. E para Deus estamos nus, sem roupa. Começamos a estudar isso aqui no Natal, quando a gente começou a estudar como Deus viu o mundo há 2018 anos atrás, quando Ele mandou Jesus Cristo aqui na terra, como Deus viu o homem, e por isso mandou Jesus. E a gente vem estudando esse assunto, e agora paramos aqui no Apocalipse, como Deus está nos vendo 2018 anos depois, como Deus está vendo a sua igreja e como Deus está vendo o mundo, o homem, o planeta. E o Senhor diz que nos vê miseráveis, cegos e nus. No estudo passado, queridos, nós vimos que quando o homem não coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, não se preocupa com Deus, e não se preocupa com as coisas espirituais, e não se preocupa em construir no reino de Deus, vai ser sempre tragédia para ele e tragédia para quem estiver ao redor dele. Guarde bem isso. Pessoas sem Deus, as consequências são desastrosas para elas, e as consequências são desastrosas para quem está ao redor delas. Falamos das barragens que se rompem. Barragens que se rompem, e não é a primeira, já são várias, porque as pessoas são tão egoístas, o coração está no dinheiro, Deus é o dinheiro, que não dá para fazer uma coisa bem feita para não causar tragédia e desgraça, porque tem que economizar, tem que fazer uma porcaria para que sobre dinheiro, para que as pessoas possam gastar nas coisas desse mundo, para que eles possam comprar os jatinhos, as mansões, enfim, fazer tudo que o dinheiro permite construir nesse planeta. Queridos, quando Deus fala que a gente está pobre, miserável, cego e nu, está dizendo que a gente não tem nada. Pessoa miserável não tem nada. O miserável que vive na rua, ele não tem nada. Mas Deus está dizendo que nós, sem Ele, somos piores do que os que vivem na rua, porque os que vivem na rua, muitos deles enxergam. Muitos deles têm roupa, e
materialmente, e não tem roupa, e não tem visão, é cego. Olha como Deus nos vê. Deus olha para a igreja, Deus olha para o planeta Terra e está nos vendo 2018 anos depois que Ele manda Jesus Cristo a esta terra para dar vida e vida com abundância. Quando Ele manda Jesus Cristo para nos salvar, para nos perdoar, para nos transformar, para nos fazer nova criatura, novas pessoas, para nos colocar no reino dele, nos fazer filhos de Deus, nascidos de novo, pessoas nascidas de Deus, que pareça com Deus, que volte a ser a semelhança de Deus que nós perdemos quando Adão e Eva pecou. O projeto de Deus é de reconstrução e de restauração. Construiu o planeta, o homem destruiu, vem Deus com o projeto de restauração. Começamos a falar disso lá em abril. Mas queridos, o ser humano acha que não precisa de restauração. O ser humano acha que está tudo bem. E infelizmente até a igreja, até o povo de Deus acha que está tudo bem, que não precisa de nada. A mensagem do Apocalipse é para o mundo inteiro, mas é principalmente para a igreja. A carta está endereçada para a igreja de Laodiceia, que é as 7 cartas do Apocalipse, que representam as 7 fases da igreja no planeta. Então, queridos, é assim que Deus está nos vendo nesse tempo do fim. E o conselho de Deus aí, como nós vimos na lição passada, embora Deus nos repreenda, nos corrija e diga que a gente é miserável, somos pobres, somos cegos, não estamos enxergando, não estamos tendo a visão que precisávamos ter, e dizer que a gente está nu, espírito, e a gente vai estudar um pouco hoje sobre isso, essas 3 coisas. Por outro lado, Deus está dizendo que Ele quer nos dar ouro refinado no fogo, ou seja, uma riqueza verdadeira. Deus está dizendo que quer dar colírio para a gente colocar nos olhos, para voltar a enxergar, ou seja, Deus quer curar a nossa visão. E a Bíblia diz também que Deus quer nos dar roupa, vestidos adequados, espiritualmente falando, para que possamos estar preparados para fazer parte do reino de Deus aqui na terra e fazer parte do reino de Deus quando a vida terminar. Na lição passada nós estudamos que existem 2 grupos. O grupo daqueles que só estão construindo aqui e só pensando nas coisas daqui, e estão insensíveis com o semelhante, não estão nem aí se vai morrer milhões com as atitudes deles, se vai morrer milhares, se vão ser destruídos, não estão nem aí, porque o Deus deles é dinheiro. Não foram só barragens que estragam, não são só barragens. É avião que cai por negligência e por falta de manutenção como nós aconteceu no Brasil, desastres terríveis, que as pessoas morreram queimadas por negligência de alguém ou de alguns. E por aí vai, queridos. Milhares e milhares de coisas por negligência do ser humano, mas nós vimos também que o Senhor falou também conosco sobre aqueles que estão vivendo nesse planeta, mas não estão se preocupando de que precisam construir coisas que sejam bênçãos aqui, mas também coisas que levem para a vida eterna. Nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação, precisamos nos preocupar com a nossa vida eterna, precisamos nos preocupar que precisamos sermos salvos, alcançar a salvação que Jesus veio trazer. E a salvação que Jesus veio trazer, ela passa por processos que começam por crer e aceitar Jesus Cristo, entregar nossa vida para Ele, reconhecer que somos pecadores, buscar o perdão e a misericórdia, buscar o novo nascimento, buscar a transformação, buscar a santificação, buscar guardar a palavra de Deus, olhar para a palavra e ver o que está errado. Mas infelizmente, muitos, a vida está terminando e não estão preparados para encontrar com Deus. O texto que nós lemos lá de Amós 4,12, Deus dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com Deus. Prepara-te para encontrar com Deus.
Infelizmente vem a pergunta: e se a vida termina numa tempestade, numa tragédia, num acidente, qualquer outra coisa, uma doença, enfim, se a vida termina, o que nós estamos construindo? O que nós estamos construindo aqui? E o que nós estamos construindo para a eternidade? E agora, queridos, entrando na exposição de hoje, acho que vocês não trouxeram porque imaginou que eu viria no domingo. Está vendo que eu pego vocês de surpresa? E vim hoje, né? E talvez não venha domingo porque tem um compromisso no domingo. Mas, voltando à lição que vocês têm na casa de vocês, depois vocês vão conferir lá, Deus fala de 3 coisas aí: falta de ouro refinado no fogo, falta de visão e falta de vestido. Vamos pensar um pouco na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre essa pobreza espiritual relacionada à falta de ouro provado no fogo. Já vimos no estudo anterior de que até o ouro físico mesmo é uma coisa rara hoje, e as pessoas estão trocando o verdadeiro pelo falso. Mas Deus, Ele diz que Ele não aceita o falso, Ele quer o verdadeiro. Então, queridos, colocamos algumas coisas aí. O que representa isso hoje? Falta de ouro refinado no fogo, que Deus está aconselhando a gente a comprar, a adquirir. A Bíblia diz que isso significa a ausência de fruto extraído de uma vida nascida de Deus, uma vida que nasceu de Deus, vive em comunhão com Deus e obedece a sua palavra. Nasce de Deus, continua caminhando com Deus, obedecendo a sua palavra, e permanece com Deus até o fim. Não basta começar bem, não basta passar pelo novo nascimento, aceitar Jesus Cristo, entregar a vida para Deus, ser batizado na igreja, vir à igreja, vir ao culto. É preciso entender que precisamos nos tornar realmente filhos de Deus, nascidos de Deus, transformados por Deus. E lá em João 1, versículo 11 a 13, o Senhor diz que Ele veio para os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito e o poder para se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne da descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus, nasceram de Deus. Queridos, a primeira coisa, a primeira pobreza que a igreja tem é de pessoas que realmente nasceram de Deus, filhos de Deus. Isso é a primeira coisa. As igrejas estão cheias de milhares de pessoas religiosas, praticando conceitos de igreja. Mas Deus está dizendo que Ele quer pessoas nascidas dEle, que vivem com Ele, que expressam a imagem dEle, que se parecem com Ele. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Se nós dizemos que nós seguimos a Jesus Cristo, nós devemos ser parecidos com Ele, devemos ser como Ele andou. E como Jesus andou? E o que é que Jesus ensinou e ensina na sua palavra? A maneira como Jesus andou está na Bíblia. Seus princípios para nós estão na Bíblia. Mas a gente pensa que eu entrego a minha vida para Deus, aceito Jesus Cristo, me batizo, busco os dons, recebo unção, recebo ministérios, várias coisas do reino. Mas a pergunta é: eu recebi um novo coração do Pai? Coração regenerado, transformado, que reflete a imagem de Deus? E as pessoas vão olhar para mim, para nós, e vão dizer: você é cristão? Você é de Deus? Se você falar nada, porque a sua vida está mostrando Deus para ela. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Nós
estamos estudando as bem-aventuranças. Estudamos o primeiro item, onde Jesus fala que bem-aventurado os pobres de espírito. E hoje era para nós estudarmos sobre os que choram. As bem-aventuranças são vários princípios ali. Mas estava estudando sobre isso e Deus falou, volta atrás e medita um pouco sobre a pobreza aí, algumas coisas para que vocês entendam por que eu escrevi as bem-aventuranças, por que estou falando de bem-aventurado, pessoas que choram, o que Jesus quis dizer com isso? Porque alguém vai dizer assim, mas chorar é para fraco. Até cristãos. Tem cristãos que dizem assim, eu sou forte, porque maior é o que está comigo, se Deus é por nós, ninguém será contra nós, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e amém, e amém. Sim, nós somos fortes, seremos fortes, mas se nós andarmos com Deus, e se Deus estiver em nós, não é proclamando a Bíblia que nós vamos ser fortes, não é proclamando os textos da Bíblia que nós vamos ser fortes, não é deixando a Bíblia aberta no Salmo 91 que nós vamos ser guardados e protegidos por Deus. Nós vamos ser guardados e protegidos por Deus. Nós vamos ser fortes e vencedores se nós estivermos andando com Deus, fazendo a sua vontade, guardando a sua palavra, deixando Ele transformar a nossa vida, deixando o Espírito Santo gerar em nós um novo coração, mudando nossa vida a cada dia. É para pessoas que querem ser mudadas e transformadas a cada dia. O problema é que a igreja está sendo criada e gerada por um monte de gente que acha que já está com o bilhete da salvação na mão e não faz mais nada, e se acomoda e envergonha o nome de Deus, escandaliza a igreja. Mas, queridos, olha o que Jesus diz aqui, o Sermão da Montanha. A gente estamos só fazendo introduções para depois entrar em cada tópico desse com mais profundidade. Ele fala das bem-aventuranças aí, que nós começamos a estudar, e no versículo 13 ele fala assim, vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, como que vai salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O Senhor está nos chamando para viver boas obras, para glorificar a Deus com nossas boas obras. Deus nos está chamando e salvando para sermos sal da terra, luz do mundo. Queridos, para que serve sal? Para que serve sal? Para salgar. E por que o sal salga? Ele tem pelo menos dois objetivos. Um é dar sabor, porque carne, comida sem sal, alguém consegue comer? Impossível. O sal para dar sabor. E a outra coisa que o sal faz? Quem sabe? Quem lembra? Conserva, não deixa estragar. É ou não é? Antigamente, quando não tinha geladeira, como é que a gente conservava a carne? Quem se lembra aí, os mais velhos? Salgava, muito sal, botava ela se cozer no sal. Depois de um tempo, a carne estava preparada, podia ficar meses aí. O sal conserva. Queridos, nós como sal da terra, nós temos duas responsabilidades: dar sabor para essa geração, sentido para a vida, em todos os aspectos: família, lar, trabalho, profissão, negócio, escola, tudo. Sabor, sentido, razão. E segunda coisa, conservar para não estragar, para não deixar a sociedade apodrecer. É para isso que nós estamos aqui, para viver o Evangelho e deixar Deus usar nossas vidas, o Espírito Santo e a Palavra, gerar em nós uma nova criatura, um novo coração, para viver diferente,
se portar diferente, pensar diferente, agir diferente, caminhar diferente, negociar diferente, viver um casamento diferente, viver uma vida profissional diferente, enfim, viver totalmente diferente, para que as pessoas olhem para a gente. Isso faz diferença na vida das pessoas. Sal da terra. E Jesus disse, se o sal se estragar, tornar insípido, deixar de salgar, para que ele presta? Para nada. A gente lá se lança fora e pisa. Não é assim? O que você faz com o sal estragado? Joga fora. Para que servem pessoas que não estão salgando na terra como cristão? O que Deus vai fazer com eles? Joga fora, queridos. Joga fora. Vós sois a luz do mundo, e não se esconde luz debaixo de alguma coisa. Se nós colocarmos um monte de tábua aqui debaixo dessas luzes, o que vai acontecer aqui embaixo? Tudo escuro. Nós estamos aqui também para ser luz do mundo. Queridos, aonde chega a luz, o que acontece com as trevas? O que acontece com treva quando chega a luz? Desaparece. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Lembra que nós chegamos aqui em abril, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eu sou luz, quem me segue não anda nas trevas? Continuamos a mesma coisa, queridos. Deus continua o mesmo assunto, falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. Mas, queridos, como está a igreja do século XX hoje, na prática? Vimos aí que o Senhor diz que aquele que afirma que está nele deve andar como ele andou. Então nós somos chamados para andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu. Então Deus está dizendo, olhando para nós, dizendo, ó, vocês estão pobres, porque o ouro de vocês não serve para mim. Como vocês estão vivendo como cristão, não serve para mim. Eu quero o ouro verdadeiro. E o que acontece é o seguinte, Deus diz o seguinte, adquira o ouro verdadeiro, porque se vocês não buscarem o verdadeiro, eu vou colocar o forno para separar o verdadeiro do que é a imitação. Sabe por que vem provação? Sabe por que vem fogo? Vem luta? Vem tempestade? Para pessoas, para famílias, para nações? Para separar joio do trigo, para separar ouro falso de ouro verdadeiro. Espiritualmente falando, o ouro refinado no fogo são pessoas verdadeiramente nascidas de Deus, que se mantêm ligadas nele, são transformadas por ele, permanecem nele, caminham com ele, demonstram que são dele, e vivem com ele, e vivem para ele. E pelos frutos que produzem, a gente conhece. Não são apenas pessoas que se parecem com Deus, mas pessoas que realmente são nascidas de Deus, são filhos de Deus, são pessoas que no seu DNA, nos seus frutos, se verifica de uma forma clara a existência e a vida de Deus. Eu cito aqui na lição 3 exemplos. Zaqueu é um exemplo de gente, de pessoa que nasceu de Deus. O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu era quem? Zaqueu era um ladrão, queridos. Um ladrão. Desses que o Brasil está cheio. Zaqueu era um funcionário público que, além de receber o seu salário, recebia propina, cobrava propina para fazer as coisas, e tinha ficado muito rico. E Zaqueu viu falar que Jesus ia passar naquele lugar, e de alguma maneira Deus tocou no coração de Zaqueu, e Zaqueu saiu em busca de ver Jesus. Ele não se contentou em ficar no meio da multidão, ele sobe numa árvore, ele faz algo mais que os outros não fizeram. Todos foram ver Jesus na beira do caminho, mas Zaqueu subiu na árvore, e Jesus, Deus vê o nosso coração. E Jesus viu que Zaqueu tinha subido na árvore.
Zaqueu para debaixo da árvore, olha para cima e fala para Zaqueu: desce daí, vem aqui, porque hoje eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa hoje. E Zaqueu desceu, e Jesus foi para a casa de Zaqueu. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Lucas 19, 8, 10 diz assim: Zaqueu disse para o Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui, eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, isso é Evangelho. Isso é quando o reino chega. Vidas têm que mudar. Jesus falou alguma coisa para Zaqueu? A Bíblia não relata. Jesus não deu sabão em Zaqueu. A Bíblia não menciona que Jesus deu uma bronca dele e falou: ó, meu filho, você é ladrão, você tem que mudar, senão você vai para o inferno. Como a gente faz hoje com as pessoas. A gente aponta o dedo para os outros. Jesus não falou nada, mas a presença de Jesus foi tão grande e tão forte, que transformou a vida de Zaqueu. E sem Jesus falar nada, ele diz: Senhor, eu vou devolver, eu vou pegar metade dos meus bens, vou devolver os pobres, porque ele sabia que ele tinha tirado ilegitimamente das pessoas. E ele ainda diz: aquele que eu extorqui, que eu roubei, que eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. O apóstolo Pedro também é outro, queridos. O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Caminhou 3 anos com Jesus, e no final, quando Jesus estava sendo preso, o que o Pedro fez? Permaneceu firme até o fim com Jesus ou negou Jesus? Negou Jesus 3 vezes. Pessoas chegaram e falavam: você não é um dos apóstolos dele? Não, nem conheço esse homem. Mas a Bíblia diz o seguinte: Pedro chegou a dizer, o homem disse: você não é um deles? O Pedro falou: nem sei o que você está falando. E quando ele falou a 3ª vez, o galo cantou. E o Senhor Jesus olhou diretamente para Pedro. Jesus estava na sala, ouvindo Pedro negar ele. Jesus olha para Pedro, não fala nada, só olha. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, hoje 3 vezes me negará. E saindo Pedro dali, chorou amargamente. Presença de Jesus, queridos. E não falou nada para Pedro, ele olha para Pedro. É isso que nós estamos precisando, irmãos. É isso que a igreja precisa. Conversão, mudança de vida. Nas últimas décadas, as pessoas têm sido levadas para a igreja para conquistar coisas de Deus, bens materiais, saúde, cura, milagres, dons, ministérios. E a salvação? E a conversão? E o novo nascimento? Essas coisas passam. Cura de uma doença, amanhã você pega outra, você vai morrer. Ninguém vai ficar para semente. Dons, ministérios, vão ficar tudo aqui. Nós não vamos levar para o céu. Mas a nossa salvação nós vamos levar se nós construirmos ela. Queridos, outro que a Bíblia mostra também é o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Quem era o Saulo antes de ser Paulo? Apóstolo. Perseguidor da igreja. Diz lá em Atos 9, 1, diz assim: Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos. A ameaça de morte contra os discípulos, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu carta para as sinagogas de Damasco, para que, caso encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao povo do caminho eram os cristãos que seguiam Jesus Cristo,
pudesse levá-los presos para Jerusalém. E na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, para ir lá perseguir os cristãos, de repente brilhou do céu uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo pergunta: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te e entra na cidade, e alguém vai dizer para você o que você deve fazer. Queridos, Saulo estava matando o cristão, perseguindo o cristão, destruindo a igreja. Mas sabe quem era Paulo, religiosamente falando? Era um cristão. Fazia parte dos judeus. Teólogo dos mais conhecedores profundos da Bíblia. Um dos mais zelosos, como ele diz lá em Colossenses, Filipenses. Ele diz que ele era um dos mais zelosos, dos mais que levava a sério a religião dele. Paulo era um religioso fantástico, mas era um miserável perdido longe de Deus. Vocês entendem por que Jesus está dizendo que a igreja do tempo final é uma igreja que pensa que é rica, mas é uma igreja pobre? Porque, queridos, muitos estão aí dentro da igreja e muitos até perseguindo Jesus, ao invés de lutando por Jesus. Paulo estava matando cristãos. Como é que alguém é de Deus e sai matando? Como é que alguém diz que é de Deus e odeia? E a igreja está cheia de pessoas que odeiam, pessoas que não perdoam, pessoas morrendo de doenças, sendo destruídas por falta de perdão, por falta de humildade. Vamos estudar isso melhor nos próximos dias, queridos. Nós vamos estudar isso melhor. É só uma introdução. Eu fiz um levantamento aqui de algumas coisas e trouxe para vocês. Por que Deus está dizendo que a igreja é pobre? No Brasil, a igreja do Brasil. IBGE 2017. 86% dos brasileiros se dizem cristãos, 22% evangélicos, 66% católicos. 86% da população se dizem cristãs, 22% evangélicos, 40 milhões, e o restante se dizem católicos, são cristãos. Creem em Deus? Creem em Deus. Creem em Jesus Cristo? Creem em Jesus Cristo. Creem no Espírito Santo? Creem no Espírito Santo. Tem a Bíblia? Tem a Bíblia. Creem que Jesus veio ao mundo morrer por nós na cruz? Creem. Estão todos com a vida transformada e mudada por Jesus? São filhos de Deus? Veremos o restante da pesquisa que eu fiz. O Brasil está entre os 100 países mais corruptos do mundo. 86% cristão e é um dos países mais corruptos do mundo. Muitos dos corruptos fazem parte de igrejas cristãs, evangélicas e católicas. Alguns até ofertam à igreja do dinheiro roubado. A gente já viu aí, até dinheiro roubado sendo dado para a igreja e o pastor teve que responder, porque o camarada foi pego e o dinheiro era roubado e deu oferta para a igreja. Isso porque nós fizemos investigação só no governo federal, queridos. Nós não investigamos os 27 estados e nós não investigamos as 5.000 prefeituras do Brasil. A gente tem noção da dimensão da corrupção. Tudo isso que você viu aí é só no federal. Mas 86% diz que é cristão.
Os fóruns estão cheios de processos, de pessoas denominadas cristãs. Processos e eu falo isso como advogado há 20 anos, e falo isso como bancário há 20 anos. 20 anos no banco e 20 anos no fórum. 20 anos no banco vendo como é que cristãos e não cristãos se comportam com a vida financeira. Como é que cuidam de suas contas, como é que pagam suas contas, como é que andam suas contas, e o que fazem com o dinheiro, e as trapaças que fazem com o dinheiro, como tentam esconder dinheiro para não pagar fisco, para não pagar direitos, para não pagar obrigações, desviam o dinheiro para outro lado, para que quando o credor chegar não ache dinheiro. E a gente vê isso. E cristãos também estão envolvidos com isso. Já tive caso de pessoas cristãs querendo que tirasse parte da herança das filhas para dar para os filhos. Tirasse a herança das filhas para dar para os filhos, pessoas cristãs, brigando por causa de dinheiro, de herança, e ainda de forma injusta, querendo tirar de um filho para dar para o outro. Então, queridos, vós estão cheios de processos por dívida, por cumprir obrigações que foram feitas que não cumpriram, pessoas que fizeram contrato, não honraram seus contratos de compra e venda, processos que foram cheios de processos por dívida de bens, brigas de família, divisão de bens, briga de igreja com pastores, de membro com igreja, e assim por diante, briga de lideranças de igreja, falta de pagamento de pensão para filho, direito de empregados que não são pagos, aluguéis que não são pagos, inclusive processos de aluguéis de igreja, centenas de processos nos fóruns do Brasil, por até aluguéis de tempo de igreja que não são pagos, e os donos dos prédios têm que entrar com processo contra as igrejas. Milhares de processos por trânsito, por descumprimento das regras de trânsito. Milhares de processos por divórcio, separação. Por crianças abandonadas. Queridos, o Brasil, no ano de 2017, 1.095.000 casamentos. No mesmo ano, 344.000 divórcios. Um terço dos que se casou se separou. Um terço. E o resultado disso? O resultado disso? No mundo, 150 bilhões de crianças infratoras. No Brasil, 32 bilhões de crianças ou de adolescentes até 17 anos em situação de rua ou de vulnerabilidade, porque os pais não estão cuidando dos seus filhos, ou não estão cuidando de forma adequada. E a gente sabe que a tragédia começa com a separação e o problema do casamento. E daí as crianças acabam ficando sem a proteção de pais e mães, ou só de um, ou tendo a proteção de um ou do outro. Muitas vezes sem escola, sem alimento, sem provisão, sem educação, sem alguém que acompanhe, que controle, que eduque. 726 mil presos, a terceira população carcerária do mundo. 726 mil presos no Brasil. Sabe qual é a previsão para 2025, daqui a 8, 7 anos? 1.400.000 presos. Para daqui a 7, 8 anos. Sabe qual é o gasto disso por ano? 20 bilhões. Aí você consegue entender porque não tem saúde, porque não tem educação, porque não tem dinheiro para coisas tão importantes. Nós gastamos 20 bi por ano com presídios. Queridos, 80 milhões de processos no judiciário brasileiro. O país que tem mais briga no mundo. Mas diz que é o país que tem 80% de cristãos. Você está entendendo porque eu estou trazendo essas cifras? Porque Deus está dizendo que é uma igreja geral de pobre, cega e nua?
Isso o Brasil que diz que é o país mais cristão do mundo. Agora você imagina que não são cristãos, como é que não estão lá? 80 milhões de processos no judiciário. 90%, por exemplo, dos processos do planeta na Justiça do Trabalho estão no Brasil. 90% dos processos do planeta estão no Brasil. Por um lado, você vai dizer, mas então as pessoas não pagaram os seus compromissos com os empregados. Queridos, 62 milhões de pessoas inadimplentes no país no último ano 2018. 62 milhões não pagaram as suas contas, estão inadimplentes. Aí você fala, mas tem que analisar que é a situação do país. Sim, mas você sabe quantos são os desempregados? 12 milhões. Não é que tem 12 milhões de empregados, tem 62 milhões que pagam as contas. Um terço da população que paga as contas. Um país, queridos, que as pessoas não se preocupam em honrar seu nome, honrar seus compromissos. Mas as pessoas lá de fora não conhecem a Bíblia, tudo bem, mas quem conhece a Bíblia não pode viver assim. O Senhor disse, seja assim, sim, não, não. Cumpra suas palavras, cumpra seus negócios. E nós vamos ver isso daqui nas próximas lições aí. Queridos, 63 mil assassinatos em 2017. 7 pessoas mortas no país a cada dia. Tá? O país que tem o país com mortes mais violentas do mundo. Não tem nenhum país para ter tanta morte violenta como o Brasil. 47 mil morrem no trânsito. 5º país do mundo em acidente de trânsito. Só com acidente de trânsito, mais 20 bi. 20 bi com acidente de trânsito e 20 bi com preso. 40 bilhões. Estou citando 2 áreas só, 2 levantamentos, para você ter ideia da situação do nosso país. Por outro lado, queridos, 14 mil igrejas abertas por ano. Calcula isso nos últimos 10 anos. 140 mil igrejas que foi nessa base aí. Por que nós somos quase 1/3 da população como evangélicos? E o que é que a gente está fazendo de luz, de sal para mudar isso? Ou primeiro a gente não está dando exemplo, não está vivendo e está vivendo igual aos outros, e a gente não é mais sal, o sol se tornou insípido, a luz apagou e a gente virou tudo igual aos outros, com a mesma vida parecida com a dos outros. Não somos mais sal, não somos mais luz. No entanto, o país que mais tem igreja no mundo. Só no último ano, 14 mil igrejas, 600 rádios, 4.500 cantores gospel, 150 gravadoras evangélicas, 150 editoras de livros evangélicos. Você diz que é rico, diz o Senhor no Apocalipse. A gente olha para isso aqui e parece que é rico, mas são pobres, miseráveis, cegos, puros. Queridos, o Evangelho tem que transformar as vidas das pessoas. Romanos 1,16. Acha na sua Bíblia. Romanos 1,16. Apóstolo Paulo falando aí. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do que está na igreja, judeu, e depois do grego, que está no mundo. É o Evangelho, é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo que crê. O Evangelho tem que transformar, tem que mudar caráter, tem que mudar a vida, tem que mudar a família. Senão não é o Evangelho. Nós vimos aqui o exemplo de 3, a Bíblia cita de milhares.
O Evangelho transformou a vida deles. Paulo, Pedro, o Zaqueu. O Evangelho transformou, queridos. Mateus 5,17. Mateus 5,17 ainda, dentro do Sermão da Montanha. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota e nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus está chamando a atenção a isso, porque o que acontece com os cristãos da nova aliança? Ah, não preciso do Velho Testamento. Não preciso de cumprir mandamento. Jesus aboliu tudo. A gente não lê o texto completo. Jesus diz que ele cumpriu a parte dele da salvação. Todos nós estávamos mortos em pecado, porque a lei dizia todas aquelas coisas lá: quem matar será morto, quem pecar será condenado. Todos nós estamos condenados perante a lei de Deus. E Jesus cumpriu isso aqui. Mas não é porque Jesus cumpriu a lei por nós que nós vamos para o reino, nascemos de novo e continuamos a mesma vida lá fora, descumprindo a palavra. Jesus cumpriu porque a gente não conseguiu cumprir, mas nós somos chamados para viver no reino, e no reino os mandamentos continuam. Jesus fala: aquele que violar um desses pequenos mandamentos será considerado menor no reino. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os fariseus eram zelosos na lei, no mandamento, e Jesus está dizendo: olha, se a justiça de vocês cristãos não excederem a deles, que eram tão rigorosos, vocês não vão entrar no reino dos céus. Mas a gente pensa que a gente entra no céu de qualquer jeito, porque nós estamos na graça. Nós estamos na graça, é de graça, então posso viver de qualquer maneira. Queridos, é isso que Deus está falando. O evangelho barato não é o evangelho verdadeiro. O evangelho tem que transformar. O verdadeiro transforma, muda, transforma. Mateus 7, 25, 27. Aliás, 21, artigo 21. Nem todo que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quem que vai entrar no reino? Quem faz o quê? A vontade do Pai. Onde é que está a vontade de Deus, querido? Onde é que você encontra a vontade de Deus? Aonde? Onde é que nós encontramos? Palavra. Bíblia. Bíblia. Isso aqui é que eu tenho que aplicar corrido a cada 3 horas. Queridos, Lucas, Mateus 7, o Senhor está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Nunca conheci você. Mas era usado, tinha os dons, fazia cura, milagre, profetizava. E o Senhor dizendo: nunca vos conheci.
Queridos, dons são capacitações para fazer a obra. Não tem nada a ver com salvação. As pessoas confundem. Dons é capacidade que o Espírito Santo dá para realizar a obra. Os ministérios da igreja são dados pelo Espírito Santo, mas para realizar a obra. Por isso Paulo diz assim: subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que eu pregando aos outros não venha a ser reprovado. O Paulo era um pregador, um apóstolo, cheio dos dons, cheio do Espírito Santo, cheio de ministério, um homem tremendo, e ele fala: reduzo o meu corpo e sujeito à escravidão, para que eu pregando para os outros não venha a ser reprovado. Porque fazendo o ministério, pregando para os outros, levando libertação para os outros, levando cura, eu estou ministrando para os outros, mas não significa que eu estou ministrando para mim. Não significa que eu nasci de novo. Não significa que eu estou andando com Deus. Nem sempre significa. Mas as pessoas estão confundindo. E o Senhor conclui, queridos, dizendo para nós o seguinte: o que escuta essas minhas palavras, a palavra dele, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, porém não caiu, porque estava sobre a rocha. Ou seja, quem escuta a palavra e pratica é o homem prudente que constrói a casa na rocha. Corre, vai vir a chuva, vai correr os rios, vai soprar os ventos, vai vir as tempestades, vai combater contra a casa, mas não vai cair porque estava sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra, mas não cumpre, ouve, mas não cumpre, não pratica, é o homem sensato que construiu a casa na areia, desceu a chuva, correu o rio, soprou o vento, combateram contra aquela casa, a tempestade veio, mas a casa caiu, porque não foi construída na rocha. Amém, queridos? Amém. Vamos construir casa na rocha e não casa na areia. Tem muita gente que está construindo a casa na areia. Rocha é palavra, é Bíblia, é princípio. Boa parte dos cristãos não querem saber de vir para a escola dominical, não querem estudar a Bíblia, não tem tempo para a Bíblia, quer coisa rápida. Vamos ficar aqui. Queridos, o rei Saul, está lá em 1 Samuel 15, ele foi escolhido por Deus. O rei Saul, ele foi escolhido das 12 tribos de Israel, 12, ele foi escolhido da tribo menor. E a tribo dele, além de ser a menor, a família dele era a menor das famílias daquela tribo. Então ele era uma pessoa insignificante. Na nossa linguagem de hoje, um Zé Ninguém. Mas ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, para ser o cabeça. Deus o escolheu. E Deus o ungiu para ser o rei. E ele foi ungido. E se a gente estudar a história de Saul, a gente vê que Saul foi cheio do Espírito Santo, passou um dia inteiro profetizando. No entanto, quando Deus mandou ele fazer umas coisas, ele foi lá, fez pela metade, fez só uma parte, a outra ele não fez. Ele ouviu a palavra, mas fez só um pedacinho. E a Bíblia diz lá no 1 Samuel 15, que Deus chega para Samuel e fala para Samuel: Samuel, eu me arrependi de ter escolhido Saul como rei, porque Saul deixou de me seguir. Querido, Saul tinha sido escolhido, tinha se tornado um cristão, recebido o Espírito Santo, estava andando com Deus, mas chegou um ponto que ele parou, deixou de seguir a Deus. O que aconteceu? Deus falou: ele não vai ser mais, ele não quer mais ele como rei. O Espírito Santo do Senhor, a Bíblia conta que o Espírito de Deus se retirou de Saul, e o espírito maligno tomou conta de Saul e o perturbava. E ele ficava tão perturbado que ele queria até matar as pessoas quando estava perturbado que estavam ao seu redor. Queridos, não basta começar caminhando com Deus, é preciso perseverar até o fim. Por isso Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, queridos? Aquele que perseverar até o fim será salvo.
E aí vem a pergunta: vale a pena seguir a Deus? Vale a pena. Vale a pena seguir a Deus. Vale a pena fazer a vontade de Deus? Vale a pena. Por que vale a pena? Por que vale a pena? Malaquias. Vamos concluir com isso. E vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveita ter cuidado de guardar os seus preceitos, ou seja, a palavra de Deus, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Porque os soberbos cometem impiedade, edificam, tentam ao Senhor e escapam. Será que vale a pena seguir a Deus? E você olha para o mundo fazendo tudo errado, dá a impressão que estão tudo bem. Será que vale a pena olhar para a palavra e seguir a palavra? Deus responde: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Primeira coisa, quem anda com Deus, quem caminha, obedece a palavra de Deus, na hora que a coisa apertar, na hora que precisar falar com Deus, vai falar, e o Senhor atenta e ouve. A primeira coisa, quem anda com Deus, a oração vai ser atendida. Quando clamar, a Bíblia diz que nem quando não está nem começando a clamar, Deus já está ouvindo lá no céu. Agora não anda com Deus e vai orar para você ver o que vai acontecer. Olha o que diz a Bíblia: quem anda com Deus diz para o seu companheiro, fala para o seu companheiro, fala com Deus, o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante de Deus, ou seja, Deus está com um livro lá registrando o que você está fazendo, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do nome dele. Eles serão para mim, diz o Senhor, naquele dia, um tesouro particular, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É no dia da calamidade, do problema, da tragédia, da desgraça, que a gente vê a pena quanto vale servir a Deus. É aí que a gente vai ver quanto vale a pena servir a Deus. Porque aquele dia vai vir ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Quem rejeita Deus será como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Não vai deixar nem raiz nem ramo. Queridos, Deus está dizendo que vem um dia ardendo como fogo. Soberbos, os que andam sem Deus, serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, não deixará nem raiz nem ramo. Mas olha o que diz a Bíblia: mas para vós que temeis o meu nome, obedece a palavra, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, saireis e crescereis, e saltareis como os bezerros do sepulcro. Proteção, vida eterna, alegria no dia da calamidade, mas para quem anda com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem que vai descansar na sombra do Onipotente vai ser protegido? Aquele que habita no esconderijo, aquele que mora com Deus, aquele que entregou a vida para Deus e aquele que caminha com Deus. Amém, queridos? Verso 10. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez nesta noite. Tua palavra nos desafia, Senhor, a seguir o Senhor, a caminhar contigo, a seguir a tua palavra, a viver uma vida cristã autêntica, Senhor, a ter ouro provado no fogo e não apenas imitação, Senhor. Tu nos desafia, nos exorta a sermos cristãos verdadeiros, a fazermos diferença, a sermos sal da terra, a sermos luz do mundo, Senhor. Quando olhamos para a nossa situação da nossa nação, do nosso país, Pai, nos sentimos tristes, nos sentimos, Pai, não temos palavras, Senhor. Não temos palavras que descrevam
o sentimento de olhar para a nossa nação, com tanto se dizendo cristão, com tantos tempos, com tua palavra nas mãos da maioria dos brasileiros, e olha como estamos, Senhor. As estatísticas mostram isso. Santo Espírito, meu Pai, meu Deus, eu peço que venhas falar mais e mais ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui, e de todos aqueles que ouvirem essa palavra. Venha falar mais profundamente, venha tocar, venha despertar, venha abrir os nossos olhos, e venha conduzir-nos cada um de nós a uma vida cristã que realmente demonstre para esse mundo que nós somos de Deus, que nós temos Deus e que nós, Pai, andamos com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos muitos pecados, perdoa as nossas negligências, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa desobediência de não dar atenção à Tua palavra, de jogar a Tua palavra por trás das nossas costas, de não estudarmos, de não meditarmos, de não procurarmos escavar no tesouro, na montanha para encontrar ouro. Muitas vezes nós queremos coisas fáceis, nós não queremos escavar, nós queremos coisas fáceis, mas as coisas fáceis não são as verdadeiras. Senhor, são as falsificadas, mas o Senhor está pedindo que a gente escape coisas verdadeiras. Santo Espírito, obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que deixaram suas casas e vieram aqui porque estão, Pai, preocupados e desejosos de crescer em Ti, de aprender de Ti. E eu tenho certeza de ser transformado por Ti, como eu também, Senhor, esse Teu servo, tão falho, tão fraco que está aqui, e que se junta aos amados que estão aqui, dizendo: tem misericórdia de nós, nos transforma, nos abre a nossa visão, vem nos vestir com as Tuas vestes, vem trazer a visão, vem curar os nossos olhos, vem abrir os nossos olhos para enxergar, venha nos dar o ouro provado do fogo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe nossas famílias, tem misericórdia das nossas famílias, Senhor, que precisam de Ti. Muitos até que conhecem o Senhor, que estão na igreja, mas que não estão andando, Senhor, de forma adequada e não estão preparados, Senhor, para o dia que vem ardendo como forno. Não é só o dia da Tua volta, mas é o dia das fornalhas que aparecem nas nossas vidas, na vida de cada um. São momentos de tribulações, Senhor. Nos prepara, perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por Tua presença, por Tua palavra, por termos o privilégio de estar sendo despertado, por termos o privilégio de estar recebendo revelação da palavra, orientação da palavra, exortação da palavra. Queremos ser transformados. Queremos ser o verdadeiro sal da terra que funciona. Queremos ser a luz do mundo. Em o nome de Jesus. Amém.